seja o nome do Senhor Jesus. Então nós vamos meditar na palavra do nosso Deus, pedindo que Deus fale conosco nessa noite por meio da sua palavra. E vamos iniciar a leitura da palavra em Isaías 43, verso 26. Isaías capítulo 43, verso 26 diz assim a palavra do nosso Deus: relembra o teu passado para mim, vamos discutir a tua causa, apresenta as tuas razões e motivos para que possas te justificar. Repetindo, relembra o teu passado para mim, vamos discutir a tua causa, apresenta as tuas razões e motivos para que possas te justificar. Amém? Podeis assentar. Nosso tema dessa noite é a justificação. A justificação é uma doutrina bíblica das mais importantes, que anda ligada, diretamente associada com a salvação. Então aqui, nesse versículo de Isaías que lemos, Deus está falando para mim, falando para você, está falando para nós. Relembra o seu passado, ou seja, apresenta o seu passado para mim, refresca a minha memória, me faça lembrar das coisas que você já fez, e vamos discutir a sua causa. Ou seja, nós sempre temos alguma causa que nós apresentamos diante de Deus, algo que nós queremos receber de Deus, algo que nós queremos que Deus faça por nós, algo que Deus quer que nós queremos que Deus faça por alguém. E assim nós temos causas. É como um advogado que, contratado por um cliente, apresenta as razões do pedido do seu cliente diante do juiz, para que o juiz julgue aquela causa. O juiz, ao julgar, o juiz natural, o homem, ao julgar uma causa, ele vai se basear nas leis, no nosso caso aqui do Brasil, sejam elas leis de natureza civil ou até criminal, e vai analisar aquilo que está sendo apresentado diante dele, o pedido em si, mas também vai analisar as provas, porque o juiz não pode se decidir unicamente por aquilo que a pessoa fala. A pessoa pode chegar lá e falar para o juiz: não, meritíssimo, eu sou, através do advogado, é claro, eu sou inocente, eu sou bonzinho, eu faço caridade, eu nunca matei, nunca roubei, eu sou filho do fulano, da ciclana, sou pessoa de boa família, de boa índole, sou trabalhador, pago minhas contas em dia, meu coração é bom. A pessoa pode falar, ela pode estar quase santificada nas suas palavras, mas e as provas? O juiz, para ser justo, ele não pode julgar nenhuma causa, o juiz aqui da terra, sem provas, e muito menos Deus, que é um justo juiz, a quem a todos julga retamente. A Bíblia nos declara que ele mede tudo em balança de precisão, ou seja, qualquer graminha que é colocada naquela balança, ela é aferida pela balança, ela é registrada na balança. Um cisquinho que colocar lá, a balança acusa. Então é um paralelo, é um simbolismo para nos fazer entender que Deus não deixa nada passar desapercebido, nada passar batido, como se diz, não deixa nada para lá. Então, se nós quisermos convencer o nosso Deus, o nosso juiz, de ser favorável na nossa causa, nós precisamos ter não só palavras de argumentação, mas para convencer a Deus, no caso através das nossas orações, fazendo esse paralelo, mas também os motivos, as razões, as provas. Amém? Então nós fizemos aqui alguns estudos e vamos ler algumas coisas para tornar a mensagem um pouco mais objetiva, e depois nós vamos trazendo mais versículos e também fazendo alguns comentários a mais.
Sobre a justificação, nós temos que considerar que, como um juiz absolutamente justo e reto, conforme nós dizíamos agora, ele poderia de alguma forma justificar ou declarar alguém justo, um criminoso, por exemplo, que é absolutamente culpado e condenado. Se a pessoa ela foi pega, por exemplo, num crime, foi pega em flagrante, ou seja, tem provas cabais, definitivas de que ela cometeu tal crime, então como que o juiz poderia agora absolver aquele criminoso e continuar sendo justo? Vamos pensando nisso, vamos refletindo. Como Deus pode dizer a pecadores como nós, como eu, como você, tu és justo sem violar o seu próprio caráter? Ou seja, como é que Deus pode nos considerar justos se nós somos tão falhos e pecadores? Deus, por acaso, ele vai por algum motivo, por alguma razão, que nós possamos pensar, não, Deus porque me ama tanto, que ele não olha os meus pecados, ele desconsidera os meus pecados, ele me aprova mesmo quando eu faço algo errado, quando eu peco, quando eu desobedeço a ele, quando eu transgrido as suas leis? Será que é assim? E como Deus pode de alguma forma salvar-nos dele próprio, sendo ele um Deus justo e santo, de sua própria retidão e justiça? Ou seja, Deus é a justiça suprema, a justiça perfeita, a justiça em que não há nada que nós possamos pensar ou sequer imaginar que haja alguma falha em Deus, no sentido dele ser um Deus injusto, embora muitas vezes os homens pensam que Deus está sendo injusto, porque tem tanta maldade acontecendo, e acontece às vezes alguma coisa ruim, que nós não gostaríamos, algum familiar nosso, muito querido, algum ente próximo a nós, morre de uma forma, quem sabe, prematura, ou quem sabe é até assassinado, e nós poderíamos pensar, porque Deus permitiu aquilo, ele é injusto, mas isso não é verdade, e nós vamos entender um pouco melhor sobre isso. Ser justo faz parte do caráter de Deus, é um atributo intrínseco a ele, ou seja, Deus jamais pode deixar de ser o que ele é. Quando ele se apresentou para Moisés ali nas terras ali de Midian, enquanto ele estava lá, naquele período que ele passou lá, de 40 anos também lá naquela região desértica, já próximo do final daquele período, já de 40 anos, Deus se apresentou a ele, como nós sabemos, uma sarça que queimava, mas não se consumia, e Deus se apresentou a ele, e Moisés queria saber o nome de Deus, para então se dirigir a Faraó, que essa era a incumbência de Deus, ele ser o intermediário de Deus, do próprio Deus, diante do Faraó, para libertar o seu povo, que estava escravizado lá no Egito. E Deus falou para Moisés: eu sou o eu sou, ou seja, Deus é o que ele é o Criador do universo. Então Deus não seria Deus se ele deixasse por um dia, por um momento, por um instante sequer, de ser justo. Amém? Veja em Êxodo capítulo 34, versos 6, a parte final do verso 6 e a parte inicial do verso 7, diz assim: Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, grande em misericórdia e fidelidade, que guarda misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado. Veja só a parte final. Ele é tudo isso. Ele é grande em misericórdia e fidelidade, ele perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, mas ele não inocenta o pecado. Então, como é que nós podemos ser perdoados dos nossos pecados e sermos inocentados por Deus?
se ele também não inocenta o culpado. Nós somos culpados, sim ou não? Somos culpados porque desobedecemos a Deus. Então tudo que nós fazemos que é contrário àquilo que Deus é, que nós fomos criados para sermos semelhantes a Ele, nós estamos contrariando a determinação de Deus para nós. Nós estamos desobedecendo as ordenanças de Deus. E quando nós fazemos isso, nós estamos sendo culpados do nosso erro. Não foi ninguém que fez algo no meu lugar ou deixou de fazer, fui eu mesmo que fiz. Se eu ofendi alguém, maltratei alguém, se eu fofoquei a respeito da vida de alguém, se eu falei algo impróprio, se eu falei uma maldade, se eu fiz uma maldade, se eu falei, injuriei, caluniei alguém, qualquer outra coisa que eu porventura fizer, eu não posso dizer para Deus que eu sou inocente, porque eu sou culpado. Eu que fiz aquele erro, eu cometi aquele pecado. Em Romanos 3, capítulo 3, verso 10, diz assim a palavra do nosso Deus: como está escrito, não há nenhum justo, nem ao menos um. Não há nenhum justo, nem ao menos um. Ou seja, nós, humanamente falando, não somos justos diante de Deus. Deus é justo e nós injustos. Em Romanos 2, agora no verso 13 de Romanos 2, diz assim: pois diante de Deus não são os que simplesmente ouvem a lei considerados justos, mas sim os que obedecem à lei, esses serão declarados justos. Olha só quem obedece à lei pode ser considerado justo diante de Deus. Não basta ouvir, ou seja, conhecer a lei, quem sabe até recitar a lei de uma forma decorada, isso não é suficiente para Deus. Nós temos que obedecer à lei, cumprir a lei. Mas quem de nós é capaz de obedecer integralmente à lei? Qual homem já foi capaz de obedecer integralmente à lei sem transgredir em um dos seus mandamentos? Pecadores arrependidos sabem que merecem ser punidos e que não seria justo que não o fossem. Eles sabem que Deus não pode simplesmente, entre aspas, varrer os seus pecados para debaixo do tapete e simplesmente esquecê-los. Dessa forma, o clamor de seus corações dos pecadores arrependidos, tá? Como pode um Deus justo algum dia sorrir para mim? Como este fardo de culpa pode ser removido? Como Deus pode pronunciar uma bênção sobre mim? Como um homem como eu pode ser justo diante de Deus? Então essas são perguntas que nós eventualmente poderíamos fazer, se nós não tivéssemos a compreensão que hoje nós temos e que nós estamos querendo ilustrar, reforçar, para fortalecer a nossa fé, para melhorar o nosso entendimento e aumentar a nossa fé também. Veja, em 1 de Pedro, no capítulo 2, verso 24, ele levou pessoalmente todos os nossos pecados em seu próprio corpo sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e então pudéssemos viver para a justiça. Por intermédio das suas feridas fostes curados. Repetindo, 1 de Pedro, capítulo 2, verso 24. Ele quem aqui? Jesus. Ele levou pessoalmente todos os nossos pecados em seu próprio corpo sobre o madeiro, a cruz, a fim de que morrêssemos para os pecados e então pudéssemos viver para a justiça. Por intermédio das suas feridas fostes sarados. Esse fostes sarados está no passado, ou seja, aquilo que Jesus fez por nós ao morrer lá na cruz do Calvário nos deu a condição de, através das feridas de Jesus, nós sermos curados. Amém? Glória a Deus. Então, o que aconteceu quando Jesus foi à cruz do Calvário
em nosso lugar. Nós vamos ler um pouco mais alguns versículos aqui para nós termos uma melhor compreensão dessa situação, do que aconteceu e o que representa para nós a morte de Jesus lá no Calvário, no sentido da justificação que nós estamos tratando nessa noite. E no entanto, Isaías 53, 4 e 5. Isaías capítulo 53, versos 4 e 5. E no entanto, suas dores eram as nossas próprias enfermidades que ele carregava em seu ser. Sobre seu corpo levou todas as nossas doenças. Contudo, nós o julgamos culpado e castigado por Deus, pela mão de Deus ferido e torturado. Mas, de fato, ele foi traspassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões. Olha essa parte, nós vamos repetir. Mas, de fato, ele, Jesus, foi traspassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões. Então, foi por minha culpa que ele foi morto, que ele passou pelo seu sofrimento, pelo Calvário, que ele entregou a sua própria vida e derramou o seu sangue. Foi por minha culpa, foi por sua culpa, por nossas faltas, por nossas transgressões, por nossos pecados. Foi esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos propiciou a paz caiu todo sobre ele, e mediante suas feridas fomos curados. Então, nós fomos comprados com a vida, com o sangue do Senhor Jesus, para o nosso Deus, o nosso Pai. Esse pagamento dessa dívida que era impagável, que nós não teríamos condições jamais de pagar, foi pago com a vida, com o sangue do Senhor Jesus por nós, amém? Existia uma condenação sobre nós desde quando nós nascemos, por causa do pecado transmitido de geração em geração, pela contaminação do sangue, e nós não teríamos condições de ser libertos, livres dessa condenação. Quando um condenado, uma pessoa condenada, tem a sua dívida perdoada, isso se dá o nome de remissão. Uma pessoa pode pagar uma dívida por outro, então ele vai remir aquela dívida, ele vai libertar aquela pessoa daquela condenação, daquela dívida. Foi o que Jesus fez por nós. E isso, biblicamente falando, existe uma ilustração no sentido de uma transação até de certa forma de caráter comercial ou financeiro, porque naquele tempo as pessoas que tinham dívidas e que não poderiam pagar as suas dívidas, não tinham condições de pagar, elas eram tornadas escravos, começando pelos membros da sua família. Eram feitos escravos, ou seja, não um escravo do tempo da escravidão aqui do Brasil, colônia, mas era um escravo que ele ficava obrigado a trabalhar para o seu credor, que se tornava senhor daquela pessoa. Então ele teria que trabalhar por um certo período de tempo até que aquela dívida se considerasse paga, e isso era atribuído pelos juízes. Então os juízes julgavam aquela causa e atribuíam essa condenação, inclusive com o tempo que a pessoa teria que ficar, e poderia acontecer dela ter que se tornar escrava para o resto da vida, porque a dívida talvez seria muito alta e ela não teria condições de, com o valor do seu trabalho, pagar a dívida. Então aconteceu uma transação semelhante. Os nossos pecados não são mais imputados a nós, porque foram imputados a Jesus Cristo, e aceitando-os como se fossem seu próprio débito, ou seja, Jesus aceitou aquela dívida que não era dele, era nossa, e pagou completamente. Loublai, deoreclai, deorecanteai. Amém? Essa imputação, ela implica em nós reconhecermos que nós não tínhamos condições de pagar as nossas dívidas e que alguém precisou pagar por nós, ou seja, o Senhor Jesus é que pagou por nós, com a sua própria vida e com o seu próprio sangue. Glória a Deus.
podemos ver essa mesma realidade no conceito de carregar pecados no Antigo Testamento, no grandioso dia da expiação. Esse dia da expiação existe até hoje para os judeus não cristãos, amém? Até hoje nós sabemos que os judeus não cristãos, eles têm esse dia da expiação, que é conhecido como Yom Kippur, ou seja, o dia da purificação, ou o dia da expiação. Na época do povo de Deus lá no deserto, Deus deu leis através de Moisés, e em Levítico, no capítulo 16, está determinado o que deveria ser feito para que os pecados deles fossem expiados. A garganta hoje está um pouco irritada, um pouco inflamada, mas nós vamos em frente com a graça de Deus. Então nós sabemos que naquele dia da expiação, 2 bodes eram sacrificados. Um tinha o seu sangue derramado, era sacrificado, degolado, para a expiação dos pecados. E o outro, ele era depois que era feito um simbolismo de transferência dos pecados das pessoas que estavam ali sacrificando diante do templo, através do sacerdote, aquele bode que era solto, ele era solto vivo no deserto. Então aquele bode simbolizava, era um simbolismo que o bode estava recebendo em si os pecados das pessoas, amém? Então, recapitulando, 2 bodes, um era morto, sacrificado, tinha o seu sangue derramado, porque não existe expiação de pecado sem derramamento de sangue, porque o pecado entrou através do sangue, a transmissão hereditária. Então agora, para que as pessoas tivessem os seus pecados expiados, era necessário um sacrifício que Deus instituiu, o próprio Deus instituiu através de Moisés, que fosse feito dessa forma, já simbolizando o sacrifício de Cristo lá no Calvário por nós. Então, 2 bodes, um era morto, seu sangue era derramado para a expiação dos pecados. O outro, o sacerdote impunha as mãos sobre a cabeça do bode, num simbolismo de transferência da culpa dos pecados. Para aquele bode, ele era solto no deserto, para algum local ermo, solitário. Então ali Deus utilizava esses 2 bodes para nos ensinar uma verdade a respeito da obra expiatória do Senhor Jesus Cristo. Por um lado, ele morre por nossos pecados, o bode, né? E por outro, como resultado daquela morte, ele eficazmente leva nossos pecados embora da presença de Deus. Aqui já está se referindo a Jesus. Perdão que muita informação e eu li rápido aqui e fiz confusão. Aqui, agora hoje no caso, né, depois de Jesus, que Jesus veio, se sacrificou por nós, esse simbolismo dos 2 bodes já estava mostrando para nós a obra de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. Ele, por um lado, com a sua morte, ele levou os nossos pecados e ao mesmo tempo apagou a nossa culpa, anulou a nossa culpa e levou sobre si os nossos pecados. Então foi um substituto que morreu em nosso lugar. Em Isaías 53:6 diz assim, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos nós pecadores. Quando nós confessamos a Jesus como nosso Senhor e o nosso Redentor, o nosso Salvador, os nossos pecados, é como se nossos pecados fossem transferidos para Ele, para o Senhor Jesus, e Ele, através do seu sacrifício, que foi aceito por Deus, Ele recebe os nossos pecados, simbolicamente falando, e os nossos pecados são perdoados, anulados, devido ao sacrifício que Ele fez por nós. É dessa forma que um Deus justo pode justificar criminosos de uma vida toda em seu tribunal celestial. Então é assim que nós somos justificados. Nós fizemos as perguntas no início, como que Deus poderia perdoar pecadores e continuar sendo um Deus justo, sendo que nós realmente somos criminosos no sentido de sermos pecadores confessos, réus confessos, ou seja, não tem ninguém que possa falar que nunca pecou.
todo homem peca e todo homem é pecador. Então nós não temos como negar isso. Então o que nós precisamos é desse substituto legal, aceito por Deus. Então, através dessa transferência que foi feita para o Senhor Jesus, como nosso substituto, tomou o nosso lugar, se sacrificou por nós, morreu por nós, e assim nossos pecados podem ser perdoados. Porque se fosse um outro homem semelhante a nós, que fosse fazer o que Jesus fez, também não adiantaria, ficaria a situação semelhante à do bode. Todo ano teria que voltar lá e sacrificar o bode, ou alguém, quem sabe, misericórdia, para que o pecado fosse expiado. O pecado expiado significava o seguinte: aqueles pecados que foram cometidos durante o último ano, entre o último sacrifício e esse que vai acontecer hoje, se fosse hoje, por exemplo, aqueles pecados são apagados, são anulados, especialmente a consequência dos pecados. Mas nós não ficaríamos livres da condenação futura no julgamento, no juízo, porque realmente houve um débito que não foi pago por nós. E o bode também é um animal impuro, da mesma forma que nós. Também o sacrifício dele em si era só um simbolismo, não ia resolver o problema da humanidade. Precisou do Senhor Jesus deixar da sua glória, deixar da sua condição lá no céu, da sua glória, e vir nascer como homem e tomar o nosso lugar, porque ele nasceu concebido pelo Espírito Santo, sem contaminação do seu sangue, portanto não houve conjunção de José com Maria. Então ele nasceu de um sangue puro, sem a contaminação do pecado, portanto nasceu como homem perfeito, homem perfeito. Por isso que a Bíblia diz que ele é o último Adão. O primeiro Adão também foi criado homem perfeito, sem pecado. Jesus também nasceu sem pecado e não pecou. Então o seu sacrifício, o seu sangue foi aceito por Deus como pagamento pela nossa culpa, pelos nossos pecados. Amém? Glória a Deus. Como propiciação, isto é, o sacrifício que remove a ira de Deus devido aos nossos pecados, Cristo tira de nós essa condenação. Nós somos justificados gratuitamente mediante a redenção que há em Jesus Cristo. A justificação é absolutamente de graça para nós, ou seja, nós não precisamos fazer nenhum sacrifício. Hoje, por exemplo, se nós quiséssemos, vamos supor que alguém não tem o entendimento correto do que significa a justificação através de Jesus Cristo, e a pessoa peque, e ela pensa que ela tem que fazer penitência para apagar o seu pecado, para ter o seu pecado anulado. Aí ela vai fazer uma penitência, vai andar de uma cidade para outra a pé, não sei quantos quilômetros, vai carregar uma cruz, vai subir as escadas de joelho. Não tem umas pessoas que fazem isso? Outros se batem, autoflagelação, aqueles filmes que a gente vê as pessoas batendo um chicote nas suas costas, se automutilando, se autoflagelando, pensando que com isso, com esses sacrifícios, elas vão ser perdoadas, e não vão, porque elas continuam falhas e pecadoras do mesmo jeito. A única forma de nós sermos perdoados é transferindo pela fé, ou seja, confiando nesse processo que o próprio Deus estabeleceu, que é em parte compreensível, em parte é um mistério, em parte nós compreendemos, em parte nós não compreendemos, que nós, pela fé, pela confiança que nós temos em Deus e pela palavra dele, nós podemos transferir os nossos pecados para o Senhor Jesus. Isso exige o arrependimento. O requisito essencial é o arrependimento, ou seja, se quero ser perdoado de um pecado que eu cometi, de um erro que eu cometi diante de Deus ou dos homens, eu preciso me arrepender para que o meu pecado seja perdoado diante de Deus. É o primeiro requisito. E o segundo, que vem junto com esse,
somente através do sacrifício que Jesus fez por mim lá na cruz do Calvário, ou que fez por você. Somente através de Jesus Deus vai perdoar os nossos pecados. Por quê? Como Ele é o nosso substituto, quando nós oramos, falamos com Deus, pedimos a Deus o perdão pelos nossos pecados, presta atenção, olha para mim, quando nós olhamos, pedimos para Deus o perdão dos nossos pecados, Deus olha para nós, mas como nós estamos orando e pedindo através do Senhor Jesus Cristo, pela nossa fé, Deus não vê propriamente a mim ou a você, Ele vê a pessoa do seu Filho, amém? A pessoa do seu Filho está diante de mim, Ele olha para mim quando eu me arrependo de coração e confesso, peço perdão, e Ele não vê, é como se a minha mão aqui, que está tampando o meu rosto, fosse a pessoa do Senhor Jesus. Deus olha e vê o Senhor Jesus. Então o seu sangue cobre os meus pecados, a sua vida, o seu sacrifício cobre os meus pecados, amém? De tal forma que Deus olha para mim, e como eu tenho fé nele, tenho fé na sua palavra, tenho fé no sacrifício que o Senhor Jesus fez por mim, Ele vê a pessoa do seu Filho, e aí Ele nos perdoa, porque Ele aceitou o sacrifício que o Senhor Jesus fez, Ele aceitou, Ele nos declarará como inocentes, porque o Senhor Jesus já pagou com a sua vida, com o seu sangue, por nós, Ele já se sacrificou por nós, por isso que não há mais necessidade de sacrifício para recebermos o perdão dos pecados, há necessidade do arrependimento, da confissão, e também da reparação. Se nós causamos dano para alguém, nós temos que reparar o dano. Se eu prejudiquei alguém, eu tenho que, se foi um prejuízo financeiro, por exemplo, eu tenho que repor, ressarcir a pessoa do prejuízo financeiro, reparar o dano proporcionalmente ao mal cometido, ao erro cometido. Então nós somos justificados ao receber a graça para a justificação, ou seja, nós recebemos de graça a salvação, mediante essa justificação de Jesus por nós. Nós recebemos o perdão e também futuramente a salvação através da justificação de Jesus por nós, do sacrifício que Jesus fez por nós, amém? Então por isso que é muito importante nós entendermos corretamente o que representa essa justificação, ou seja, o justo, Jesus morreu pelos injustos, nós, pelos pecadores. Então a sua morte, o seu sacrifício lá na cruz foi para isso, para anular a condenação dos nossos pecados, para nos perdoar na medida em que nós nos arrependemos e confessamos, amém? Segundo a Bíblia, ser justo significa viver em conformidade com a vontade de Deus, seguindo seus mandamentos e praticando a justiça em todas as áreas da vida. A Bíblia ensina que Deus é justo e espera que seus seguidores, nós, também sejamos justos em nossas ações e atitudes. A palavra justificado significa pronunciado ou tratado como justo. Para um cristão, a justificação é quando Deus não só perdoa os nossos pecados, mas imputa a nós a justiça do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, nós é como se nós assumíssemos a condição do Senhor Jesus diante de Deus, porque Ele é justo, e nós também recebemos essa justificação em nós através da nossa união com Cristo. Por isso que o cristão precisa, para ser cristão de verdade, precisa estar em Cristo, entrelaçado com Ele, unido a Ele, amém? Glória a Deus. Nosso espírito tem que estar ligado por meio do Espírito de Deus, através do Senhor Jesus e também através do Pai. A Bíblia diz em vários lugares que a justificação só vem através da fé. Romanos 5:1, Gálatas 3:24. A justificação não é conquistada por meio das nossas próprias obras, como nós falávamos. Em vez disso, somos cobertos pela justiça de Cristo.
O cristão, quando declarado justo, é assim liberto da culpa do pecado. Em Romanos 1, que nós citamos aqui, diz assim a palavra do nosso Deus: portanto, havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos pleno acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmados e nos gloriamos na confiança plena da glória de Deus. Sudeai, Deur, Eclai, Decanteai. Então, se nós realmente temos fé e nos apropriamos da justificação através do Senhor Jesus, nós vamos desfrutar de uma paz que só nós, estando em Cristo, só nós estamos sendo justificados é que podemos experimentar. Amém? Em Hebreus, no capítulo 10, nos versos nós vamos citar esse versículo, mas nós vamos ler aqui primeiro. Não há nenhum ritual, nenhum sacramento, nenhuma ação que possa nos tornar dignos da justiça de Cristo. É somente por sua graça, em resposta à nossa fé, que Deus nos credita, ou seja, transfere para nós a santidade de seu Filho. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento dizem: o justo viverá pela fé. Isso está em Abacuque 2,4 e em outras palavras também em Romanos 1,17, Gálatas 3,11 e Hebreus 10,38. O justo viverá pela fé. Amém? Romanos 3, já caminhando para finalizar, Romanos 3, versos 23 e 24, diz-nos assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Todos pecaram, todos nós que pecamos fomos destituídos da glória de Deus, ou seja, quando nós vivíamos como pecadores, condenados pelo pecado original, o pecado herdado lá de Adão, nascemos nessa condição. Nós nascemos sem a glória de Deus. Quando nós somos reconciliados com Deus através da nossa rendição ao Senhor Jesus Cristo, os nossos pecados são perdoados, nós recebemos um novo Espírito, nosso Espírito é gerado novamente, pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo de Deus, e nós passamos a receber a vida de Deus, a divindade de Deus, as virtudes do Senhor Jesus, tudo que é próprio de Deus nós passamos a receber no nosso Espírito, e aí Deus vai trazendo novamente aquela glória que nós deveríamos ter tido desde o princípio. Por isso que a Bíblia diz assim, que é de fé em fé e de glória em glória. Hoje uma glória, amanhã uma glória um pouco maior, depois de amanhã uma glória um pouco maior, e assim nós vamos cada vez mais nos tornando semelhantes ao Senhor Jesus e, portanto, recebendo mais de Deus. A glória de Deus significa a presença de Deus com tudo o que Ele é. É isso que significa a glória de Deus em nós. É a presença de Deus em nós, o Espírito de Deus em nós, com tudo o que Deus é. Ele vai transferindo para nós de pouco em pouco. Amém? Glória a Deus. Em 2 Coríntios, no capítulo 5, verso 21, diz assim: Deus fez daquele que não tinha pecado algum a oferta por todos os nossos pecados, ou seja, o Senhor Jesus, a fim de que nele nos tornássemos justiça de Deus. Então, a justificação é isso. Nós éramos injustos, mas Deus nos considera como justos, não por mérito nosso ou por algum sacrifício nosso, mas por causa do seu Filho, do Senhor Jesus. Amém? De acordo com as Escrituras, ser justo significa agir de acordo com os princípios de Deus, seguindo os seus mandamentos e vivendo de forma íntegra e reta. Isso envolve tratar as pessoas com amor e compaixão, praticar a verdade e a honestidade em todas as áreas da vida e buscar sempre fazer o bem aos outros. Então, são alguns comentários, que nós estamos lendo, nós anotamos para ser um pouco mais objetivos. Em Romanos 5, 17 e 18, agora diz assim: pois se pela transgressão de um só homem, ou seja, Adão, a morte reinou por meio desse, do próprio Adão, muito mais os seus descendentes, que somos nós, muito mais os que recebem da transbordante provisão da graça e do dom da justiça, ou seja, nós, através de Jesus, reinarão em vida por intermédio de um único homem, Jesus Cristo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esse reinar em vida é nós conseguirmos viver
como homens de Deus, como cristãos, vencendo as lutas. Nós vamos enfrentar lutas, nós vamos ser provados, nós vamos invariavelmente pecar aqui e acolá, mas nós vamos vencendo, nós vamos caminhando, nós vamos prosseguindo, nós vamos subindo, crescendo espiritualmente, nos fortalecendo em Deus. Glória a Deus. Portanto, assim como uma só transgressão determinou na condenação de todos os seres humanos, assim igualmente um só ato de justiça, a morte do Senhor Jesus, resultou na justificação que traz a vida a todos os homens. Está aí explicado pelo próprio apóstolo Paulo, então, o processo da justificação. Em Romanos 3:28 diz assim: concluímos, portanto, que o ser humano é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Lá atrás nós falávamos que não basta ler ou conhecer a lei, é preciso obedecer. Continua precisando obedecer? Continua, mas não é propriamente pela obediência à lei que nós somos justificados e salvos, mas é pela fé, porque se nós dependemos de obedecer à lei, nós vamos invariavelmente transgredir, desobedecer em algum momento algum dos mandamentos da lei. Então nenhum homem é capaz de obedecer integralmente, somente o Senhor Jesus foi. Amém? Então nós, ainda que tenhamos nos tornado cristãos hoje, nós ainda falhamos em alguma coisa, em algum momento, em alguma situação, ou seja, ainda desobedecemos algum mandamento da lei. Por isso é que nós somos salvos pela fé, independente da obediência da lei, conforme nós lemos aqui agora. Porém, nós sabemos que a fé sem obras ela é morta. Então, se por um lado nós precisamos ter fé em Deus e na sua palavra, e também na pessoa do Senhor Jesus e no Espírito Santo, para recebermos a justificação, o perdão dos nossos pecados, o direito à salvação, a expectativa de salvação. Por outro lado, nós precisamos praticar boas obras, não para ser salvo, mas como consequência do que nós recebemos de Deus. Se nós recebemos de Deus um novo Espírito, e agora fomos regenerados e fomos justificados por Cristo, as obras, elas não serão atribuídas a nós como condição da nossa salvação, mas elas são consequência da nossa regeneração. Ou seja, se eu agora estou em Cristo e não produzo, não pratico boas obras, que fé é essa? A minha fé está morta, como diz Tiago, e nós vamos ler agora Tiago para finalizar. Tiago 2, vamos ler alguns versículos, 14, 17, 23, 24 e 26. Diz-nos assim a palavra do nosso Deus: de que adianta, meus caros irmãos, alguém proclamar sua fé se não tem obras? Acaso essa fé pode salvá-lo? Ou seja, eu preciso da fé para ser salvo, mas se a minha fé é inoperante, se eu não estou sendo transformado, se meu caráter não está sendo transformado, se eu continuo pecando deliberadamente, se eu não quero saber de Deus, eu não me aproximo de Deus, eu não busco a Deus, eu não faço nada, não me esforço, não me empenho, não me dedico para agradar a Deus, para obedecer a Deus, essa fé não serviu para nada. Eu até reconheci lá atrás que eu precisava de Jesus para ser o meu Senhor e meu Salvador, mas depois eu virei as costas para Ele e não quis saber mais dele. É isso que está falando aqui. Então, é uma fé morta, não está produzindo nenhum efeito em mim, eu não estou sendo transformado, meu caráter continua falho, eu continuo roubando, matando, prostituindo. Eu estou falando eu no sentido figurado, não eu, mas a pessoa que age assim. Então, é isso que Tiago está explicando aqui. Desse modo, em relação à fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. A fé por si só, se não for acompanhada de obras. Então as obras acompanham a nossa fé, tem que acompanhar a nossa fé. Cumpriu-se assim a escritura que declara: Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Olha a justiça aí. Então a pessoa que ela recebe de Deus
a expectativa de salvação em Cristo, através da justificação, e ela menospreza, ela não dá valor, é algo semelhante ao que aconteceu com Esaú, que rejeitou o direito da primogenitura. Depois não adiantou, a Bíblia diz que não adiantou ele chorar com forte clamor e lágrimas, porque a primogenitura já tinha sido passada para Jacó. Então, semelhantemente a nós, se nós menosprezarmos a salvação que há em Cristo Jesus para nós, que nos é ofertada graciosamente, gratuitamente, nós podemos perder, sim, podemos perder a salvação. Então é preciso atentar para isso. Observais que uma pessoa é justificada por meio das suas ações e não simplesmente por dizer que crê. Lembra que nós falávamos no início que a pessoa pode falar isso, pode falar aquilo e tudo, mas se as suas obras, não mostram que aquilo que está dizendo, ele não está comprovando com as suas obras a fé que ele professa ter, então ele está sendo falso, ele está enganando a si mesmo, porque a Deus ninguém engana. Observais, vamos ler de novo, que uma pessoa é justificada por meio das suas ações e não simplesmente por dizer que crê. Portanto, assim como o corpo sem espírito está morto, da mesma forma a fé sem obras está morta. Então, quando o nosso corpo morre aqui na terra, ele volta para o pó, ele está mortinho mesmo, está morto. Se a pessoa não for ressuscitada, né, que isso é muito raro acontecer, pode acontecer, mas é raro, o corpo dele vai deteriorar, vai perecer e vai voltar a ser pó com o tempo. Então aqui Tiago está comparando, assim como o corpo sem espírito, ou seja, o espírito não morre, o espírito é imaterial, ele vai para a eternidade, ou para Deus ou para o inferno, misericórdia. Assim como o corpo sem espírito está morto, da mesma forma a fé sem obras está morta. Então nós precisamos compreender essas doutrinas bíblicas. Hoje nós falamos sobre a justificação, mais adiante nós vamos falar talvez sobre a salvação, ainda não estou bem certo ainda de qual seria o próximo tema nessa